pessoas, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês a técnica dos half lashes ou meios cílios. É o que eu tô usando nesse momento. Eu estou de cílios postiços, mas eu não estou usando uma tira inteira como de costume. Essa técnica dos half lashes eu considero perfeita. Eu uso muito ela em atendimento porque ela é muito perfeita para pessoas que não estão habituadas ou não gostam de cílios postiços no geral, mas que gostariam ou se beneficiariam de ter o efeito de cílios postiços nos olhos. Basicamente, você só usa cílios postiços da metade do seu olho pra fora, só no canto externo, você não usa nada aqui no cantinho interno. Isso também garante mais conforto, porque, vamos admitir que pra quem não tem costume de usar, fica meio chato ter um negócio aqui, no canto interno do olho. O ideal é que a gente não sinta, mas nem sempre esse ideal acontece. Então a solução dos half lashes é perfeita porque você não sente aquilo e não tem nada te incomodando, porque não tem realmente nada no seu cantinho interno. Ele tá livre pra ser quem ele quiser. Eu também gosto muito dessa técnica pra usar em pele madura. Elas não sentem nada, é um puro conforto, elas conseguem o glamour e o efeito sem sentir nada. Então essa técnica é mais natural, mais confortável e você ainda consegue aquele tchanzinho mais discreto, entendeu? Dos cílios postiços, sem ter que aplicar o negócio inteirinho lá. As coisas que você precisará são colinha de cílios, um par de cílios, de preferência de tamanho médio. Se for pequeno demais não funciona, se for grande demais também não funciona. E uma tesourinha. Bom, é isso que eu tenho de instrução pra vocês. Agora a gente vai chegar pertinho e começar o tutorial. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é deixar a linha dos cílios bem definida, preparada para receber os meios cílios. A primeira delas vai ser passar uma sombrinha preta na raiz dos cílios. A gente precisa de algum tipo de disfarce para ajudar a esconder um pouquinho essa raiz. Então eu vou usar uma sombra preta mate na raiz dos meus cílios. Eu tô usando um pincelzinho chanfrado, vai ficar tipo um delineadinho esfumado. Uma coisa bem suave mesmo. Assim a gente também cria mais volume e mais destaque pra raiz dos cílios, fica mais bonitinho. E no cantinho interno eu deixo bem fininho e garanto que tá bem esfumado. A gente lembra de encostar bem o pincel na raiz dos cílios pra gente não ficar com nenhum pontinho assim esburacado, sabe? Em que a pele aparece. Você não precisa usar preto, você pode usar um marronzinho. E como eu tô com essa maquiagem mais colorida, o preto combina mais, mas não precisa ser numa intensidade muito alta também. Segundo passo vai ser passar um lápis preto na linha d'água superior. Eu pego um lápis preto e misturo com um pouquinho de um delineador em gel e passo na linha d'água superior e dou até uma esfregadinha entre os cílios para ter certeza que eu tô realmente preenchendo todos os espacinhos. Eu levanto aqui assim meus cílios e passo o lápis. Eu chamo essa técnica aqui de delineado invisível, porque você não consegue ver esse delineadinho aqui, mas ele faz diferença no resultado final. Muita diferença, inclusive. É que é algo tão discreto que não chama a atenção exatamente, sabe? Não é uma coisa que salta aos olhos. Só vai reparar se você prestar muita atenção, mas o resultado final é tão refinado que dá um acabamento muito mais profissional. Ó, vamos ver se vocês conseguem reparar a diferença de um olho e outro. Beleza, acabei de fazer também o meu delineadinho interno, meu cantinho interno puxadinho, que eu amo. E iluminei aqui com uma sombra também. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu já tenho aqui um parzinho pronto dos half lashes. Isso é pra vocês verem como ele fica, tá? Ele fica bem curtinho. Aqui eu até peguei um restinho de cílios e colei um pouquinho mais no meio pra dar mais voluminho, sabe? Pro cantinho externo. Você pode fazer com mais ou com menos volume e fica a seu critério. Vamos pegar um par de cílios, esse aqui tá novinho, e uma tesourinha pequenininha, essa é uma de sobrancelhas. E você tem que tomar cuidado pra você não cortar ali muito pequenininho, porque senão não dá aquela ênfase. Eu gosto de pegar um par que venha da metade pra fora, assim, do meu olho. Então eu corto bastantinho, geralmente eu faço metade ou um pouquinho mais de um par. Esse aqui é mais longo também, geralmente eu gosto de usar pares mais curtos, então se esse par ficar muito não natural, eu uso o meu par que já tá pronto, mas eu uso esse aqui pra demonstrar como que faz. Eu vou cortar o meu mais ou menos aqui, nesse finalzinho. Então eu vou dar uma medida e vou cortar. Quando você vai fazer meios cílios, você quer sempre usar a metade de dentro. Raramente
eu uso metade de fora porque geralmente ela vai começar muito grande já. E se você tiver cílios gigantes, então talvez você consiga se virar usando a parte de fora. Nesse caso, corte a parte de fora mais longa. Mas eu prefiro contar com a naturalidade da metadinha interna, então eu foco nela. Aí eu gosto de só pegar, medir no quanto que eu cortei pra cortar a mesma coisa do outro lado. Então eu pego o outro par aqui e vou cortar a mesma quantidade. Beleza, agora eu tô com os dois pedacinhos, eu vou deixar eles aí um pouquinho. Agora, uma coisa que é preferência minha, tá? Mas você não necessariamente precisa seguir o que eu tô falando. Eu gosto de aplicar a máscara primeiro, depois os cílios e depois eu posso voltar e dar uma ajeitadinha. Então, como toda a parte de acabamento do delineado da raiz dos cílios está pronta, eu já vou seguir para curvar os meus cílios. Se você tiver cílios naturalmente grandes e longos e curvados, você nem vai precisar se preocupar com isso. Mas os meus cílios são muito retinhos, eles crescem meio que para baixo, assim quase. Então eu preciso de uma curvatura. Você tem que pensar que os seus cílios naturais, eles são a prateleirinha dos cílios postiços. Você vai colocar alguma coisa na sua prateleira, então ela tem que estar firme ali. Então quanto mais erguidinhos, quanto mais curvadinhos estiverem seus cílios, mais fácil. Eu vou aplicar minha máscara. Essa é a longa volume da Berê. E desta vez, como a gente vai aplicar só meio cílios, eu vou dar uma bela exagerada no volume. Quando a gente aplica uma tira inteira de cílios postiços, eu geralmente não indico aplicar uma quantidade grande de máscara, porque senão fica uma distinção muito grande ali de textura entre os cílios postiços que são super fininhos e os seus que vão estar muito grossos e eles não vão se misturar. Agora a gente não tem tanto esse problema, porque a gente precisa trabalhar com os nossos cílios naturais também. Então eu vou passar uma camada generosa. E o jeito que você quer aplicar a sua máscara é sempre da raiz, fazendo uma pressão e indo pra fora. À medida que você vai pra fora, você pode dar uma roladinha na máscara de cílios, que daí ela deposita mais produto no comprimento dos fios. Eu também gosto de priorizar essa parte interna aqui dos meus cílios, porque elas que vão ficar mais aparentes, né? Eu não vou usar cílios até o cantinho interno. Gente, eu tô me sujando hoje, que saco! Bom, quando isso acontecer, o ideal é você deixar secar totalmente e depois você tira, porque enquanto tá úmida assim a máscara, ela não sai. Gente, eu não vou aplicar esses porque eu escolhi um par muito grande. Então, enfim, pelo menos serviu pra mostrar pra vocês como que corta, tá? É assim que apara. Mas eu vou usar o meu parzinho antigo porque ele é de um tamanho mais adequado pra ir só no canto externo. Bom, basicamente o que eu fiz nesse aqui, gente, é assim. O que sobrou, eu peguei o tufinho, cada tufinho, e colei na raiz dos cílios para dar um pouquinho mais de volume. Não tem segredo, você pode usar uma pinça, você pode usar sua própria mão e ir colando um por um. Não cola exatamente na raiz, cola um pouquinho acima para você não perder a flexibilidade, a maleabilidade da haste, tá? Eu uso uma colinha de pincel e eu vou passar bem aqui na raiz. Eu passo uma camada generosa, mas não a ponto de escorrer pros pelos. Aí é o segredo de sempre, né? Que a gente já sabe. Tem que esperar secar um pouquinho. Toda cola de cílios tem um ponto certo que ela fica boa pra grudar. Se ela não tá naquele ponto, ela não adere, porque ela não conseguiu ficar grudenta ainda. Quando você aplica, ela ainda tá líquida, né? Ela não entrou em contato com o ar. A partir do momento que ela entra, ela começa a endurecer, a enrijecer. E aí que fica bom pra colar. Aí, agora eu vou pegar os meus cílios por aqui, assim. E eu vou bem por cima. E eu estou olhando bem pra baixo no meu espelho aqui. E eu vou grudar aqui. Aí a parte mais desafiadora só é grudar a pontinha de forma que ela fique bem camuflada na sua raiz dos cílios e que ela não aponte pra fora, sabe? Tem que fazer uma pressãozinha, nem sempre a gente acerta de primeira, tá? Muitas vezes eu tenho que colar de novo, porque a pontinha fica um pouco pra fora. Se você precisar de ajuda, você pode pegar uma pinçazinha e fazer uma pressão. Aí, essa é a hora que eu gosto de voltar com o meu rímel e dar uma aperfeiçoada nesses pelinhos aqui de dentro pra ele ficar mais uniforme com o resto. Eu tô usando a ponta da minha máscara pra dar uma penteada nos pelos e ver a direção que eu quero que eles fiquem. Eu aproveito e dou uma separadinha. Quando eu aplico os cílios, eu não uso a mesma mão, tá? Se eu aplico o cílio esquerdo, eu uso a mão esquerda e por aí vai. Então eu vou colar um pouquinho mais pra dentro. Vou dar uma apertadinha, ó, nos meus cílios e nos postiços. Eu vou colar de novo esses aqui, porque eu não achei que ficou meu melhor trabalho. Beleza, agora deu certo, tô mais feliz com os dois lados.
Agora esse é o momento que você vai dar uma olhada pra ver se tá tudo ajustado. Eu geralmente gosto de voltar com um pouquinho da sombra preta, onde eu acho que precisa de um retoquinho. Eu gosto de dar uma passadinha de novo na raiz e fica assim. Enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês experimentem os Half Lashes. Eu acho que é a solução perfeita para qualquer um que se incomoda muito com os cílios inteiros. Se você chegar a usar, por favor, me mostra, me marca numa fotinho sua nos stories, me marca lá, meu Instagram é Gimatvani, igualzinho, o link tá aqui embaixo na descrição. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo, beijos e até a próxima!